Amém. Queridos, Deus é bom, né? Ele é lindo. Eu estou de boca aberta com tudo que o Senhor tem feito aqui no seminário em si. Queridos, a gente pode preparar o que for, mas na hora que a gente vem para a plataforma, a gente pode estar com tudo esquematizado, a gente pode estar com tudo direitinho, formatado, mas não é para nós, é para Ele. Então, se você está aqui, não é para você, é para Ele, e é tudo sobre Ele. Ele vai falar com você aquilo que Ele quer e não aquilo que a gente planejou. Amém. A agenda é dele. A agenda é dele. É para Ele. E eu sou apaixonada por Ele. Eu vou te dizer uma coisa que eu costumo dizer. Outro dia um rapaz veio me perguntar: como que é a sua vida com Deus? Porque a gente fica tanto tempo na igreja, né? Eu sou da igreja desde os 4 anos de idade, desde que meu pai entregou a vida para Jesus. São 40 anos de igreja. Se você estava se perguntando a minha idade. Ninguém está perguntando isso não. E eu vou te dizer uma coisa: você nunca tem tudo, sempre existe mais. Tudo que Deus dá, posso te dizer, é uma gota no oceano. Tudo é uma gota no oceano. Então, tem mais para você. Tem muito mais, tá? Muito, 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 muito mais. Vamos lá, Monte da Família, esfera da família. Como eu disse ontem, todos nós estamos em 2 montes: o monte da família e o monte da religião. Todo mundo da sociedade está pelo menos em 2 montes. O monte da religião, até um ateu está no monte da religião, propagando a ideologia religiosa dele. Então, só para relembrar, se alguém não estava aqui, é essa a minha visão. E o monte da família, todo mundo veio de alguma família, mesmo que disfuncional, mesmo que de um orfanato. Aquele orfanato foi a formatação de família. Então, todo mundo esteve nesse monte. Para mim, o monte da família tem muita coisa. Ele tem muitas influências na vida, mas eu quero passar algo para vocês. Efésios 5, 22 a 33 e Efésios 6, de 1 a 4 fala sobre a família. Então fala sobre o pai não irritar o filho, sobre a mulher ser submissa ao seu marido, fala sobre os filhos obedecerem aos seus pais, fala sobre maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Se fosse um seminário para casais, a gente ia entrar nisso muito mais profundo. Mas o que eu quero falar sobre isso queridos, a família perfeita nem sempre é a família funcional. A família perfeita, onde não existem brigas, onde não existem ajustes, onde não existem essas coisas, nem sempre é uma família funcional. Por que isso? Porque nós temos um padrão cristão de pensamento de que a família tem que ser perfeita. Eu tinha esse padrão. Eu achava que
tudo tinha que ser perfeitinho, em harmonia e sei lá. Eu tinha uma ideia lúdica de que o príncipe encantado, ele era encantado a vida inteira, e que a princesa encantada também era encantada a vida inteira. Sabe aquele... Viveram... Porque assim, os filmes infantis, as histórias infantis toda conquista, aí eles se casaram e viveram felizes para sempre. Acabou a história, ninguém sabe o que acontece depois. E eu achava que o viveram felizes para sempre eles se amaram sempre, eles não brigaram nunca, eles pensavam igual, eles viviam sempre em harmonia. Eu pensava que era assim. Até que Deus pegou eu e meu marido e juntou na mesma casa. Deus é criativo. E aí eu fui descobrir que a coisa não era bem assim. Não era nada assim. E eu entrei em vários processos. Vários processos. Até que o ano passado, 2017, eu resolvi fazer um curso chamado EIFOL. Eu tenho colegas de EIFOL aqui. Para descobrir algumas coisas, algumas feridas que eu podia ter na minha alma, que eu não sabia onde estava, alguma coisa que eu precisava ser liberta, que eu não sabia onde estava, para ajudar algumas áreas do meu casamento que ainda não tinham sido ajustadas, entenderam? E lá no EIFOL eu descobri algumas coisas e eu tive algumas experiências com Deus. E depois disso, depois do EIFOL, eu tive algumas experiências com Deus em casa, buscando o Senhor, ouvindo algumas mensagens de YouTube de alguns pastores que eu sei que são pastores sérios, renomados em relação às áreas que eles atuam, em relação ao que eles fazem, tudo isso. E Deus me mostrou que eu tinha uma parcela de culpa grande em muita coisa que estava desajustada. E eu precisei entrar em níveis de arrependimento em algumas áreas. Eu descobri que eu queria entrar na frente do meu marido e ser a protetora e a profeta da minha casa. E eu descobri que o homem, ele tem 3 funções numa casa. Ele é o provedor, o protetor e o profeta. Eu estou falando nessa ordem porque o provedor é a menor das funções do marido. Porque a mulher pode prover também, mas ele deve ser o protetor e ele deve ser o profeta. A palavra diz o seguinte, que o homem é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E as mulheres querem que o marido fique ouvindo elas o tempo todo. Eu vou dizer, você não é a cabeça dele. Ele é o seu cabeça, quem tem que ouvir Deus é ele. Então, a gente entra num lugar de querer transformar os nossos maridos em filhos. A gente entra num lugar de dizer para ele onde e como guardar as compras, porque tem que ser do nosso jeito. A gente entra num lugar de que a cama que ele arruma não está boa. A gente entra num lugar de que ele quer te ajudar a estender a roupa ou tirar a roupa da corda e o jeito que ele faz não é bom. E desculpa dizer, mulheres, nós estamos transformando os nossos filhos homens. Eu dou graças a Deus porque eu não tenho um filho homem, porque provavelmente eu teria transformado ele sim num manipulado, num homem fraco. E eu tenho entendido que o meu marido é um herói. Primeiro, um herói porque ele suportou 10 anos de transformação da mulher dele numa mulher
que estava colocando ele num lugar que não era o lugar dele. Por isso eu precisava falar um pouco sobre o Monte da Família. Eu entendi a missão dele. E entendendo a missão dele, eu me submeti à missão dele fora de casa. Mas eu não me submeti à missão dele dentro de casa. E submissão parcial é insubmissão. Não existe outra palavra. Desobediência parcial é desobediência. Verdade parcial é mentira. Então, a igreja está com famílias distorcidas. E por estar com famílias distorcidas, está gerando filhos que estão entrando nos montes de maneira distorcida. Está gerando profissionais que estão vivendo um cristianismo distorcido por causa de uma família onde a mulher ainda está fazendo igual Eva. Eva ouviu a serpente, ela não foi para o marido, ela foi para a serpente. E Adão está com raiva de Eva, porque Eva está ouvindo a serpente. E nós precisamos parar de ouvir a serpente e ouvir o nosso marido. Nós precisamos, como diz, se eu não me engano é Pedro que fala para a mulher ficar calada. Não é? 1 Pedro, capítulo 3:1. Nós achamos que é para a mulher não falar na igreja, não. É para a mulher dar lugar devido ao sacerdote. Não que nós vamos ser subjulgadas por um machismo, porque quando a mulher está no lugar correto, o marido trata ela diferente. Eu ouvi uma ministração do Anderson Silva que me fez chorar 4 horas, porque eu entendi que eu estava no lugar errado, fazendo a coisa errada e atrapalhando a minha casa. Eu quero despertar as mulheres e os homens aqui, virem a chave de mudança de papéis. Virem a chave de mudança de papéis. Submissão parcial é insubmissão. E os homens ficam como meninos dentro de casa, dizendo sim senhora, mamãezinha, para a esposa muitas vezes. Porque é muito fácil ter uma pessoa que te faz tudo, então ela te dá ordens também. E Deus precisa virar essa chave. Você não precisa ser autoritário para que sua mulher te respeita. Você precisa buscar a autoridade do alto, que quando você tem autoridade, você vai ocupar o espaço que Deus tem para você. Porque a autoridade não significa poder. A autoridade é com o seu serviço, você vai ser colocado no lugar correto. Então eu quero falar algo rápido. O Senhor me mostrou que existem fundamentos da família cristã que precisam ser vivenciados dentro de casa, para que lá fora, nossa família toda, pai, mãe e filhos, saibam se comportar no mundo do jeito que ele está. E são 7 coisas. Dentro de uma família precisa haver ensino da palavra, oração, adoração, perdão, arrependimento, disciplina e correção. Vou repetir: ensino da palavra, oração, adoração,
arrependimento, perdão, disciplina e correção. Eu entendi que na minha família, que eu achava que em muitas coisas a gente era disfuncional, por causa de algumas discussões que a gente tinha e tudo. Mas por outro lado, nós ensinamos as nossas filhas a se arrepender, porque a gente chorava junto, elas viam a gente tendo os nossos atritos, mas elas viam a gente também pedindo perdão, chorando junto, se arrependendo, orando junto, buscando a Deus, para que as coisas fossem colocadas no lugar. Então aquilo que eu achava que era disfuncional, o Senhor me mostrou, tem coisa de meses, uns 2 meses, o Senhor me mostrou isso, e Ele falou assim: tudo isso forma um caráter adestrado para alcançar maturidade. Seres maduros sabem fazer as 7 coisas. Seres maduros conseguem entrar nesse lugar. Então, o principal sucesso de uma família é cada um ocupar a sua posição. Numa casa onde os pais não focam no que o filho faz, mas no que ele é. Onde o casal não foca no que o outro faz, mas no que ele é. Queridos, eu vou te fazer uma pergunta: quantos anos vocês vão viver? 80? 90? Quem acha aqui que vai chegar até os 100? Quem acha que é menos do que isso, levanta a mão. Eu vou dizer para vocês, pode tirar esse número da cabeça de vocês, porque todos nós somos eternos. Façam as coisas como se não tivesse tempo, é para a eternidade. Olhe para os seus filhos como se você estivesse educando pessoas para a eternidade. Olha para o seu marido como alguém que vai viver para a eternidade. Eu vou te dizer, quando você trata das coisas como uma pessoa que vai viver eternamente, o que é caos agora, você vê como um ponto no meio do oceano. Quando você olha dessa forma, você não vê o caos como caos, você vê o caos como processo. Você entende que Deus está fazendo um processo para você entrar num outro lugar, e você é eterno. Então era isso que eu queria falar sobre a família, que isso chegue na casa de vocês, que isso toque as próximas gerações. Amém? Nosso convidado, Aleluia. Salatiel, ele é nosso amigo, ele congrega conosco na Batista Filadélfia. Salatiel, ele tem uma família linda, tem 3 filhos. Funcional. É uma família funcional. Funciona. Queridos, líder de Casados para Sempre na área de noivos. Amém. Né? Paz para toda a vida. Casados para Sempre. Ele deu curso de noivos, ele e a esposa, durante muito tempo. Agora, nesse período, eles não estão juntos nisso, porque a Regiane está na Austrália estudando, ela é engenheira, e eles estão se preparando para ir para lá. Ele está aqui com os 2 filhos menores e ela está lá com o filho mais velho. Queridos, esse homem, ele pode falar sobre família. Sim. E ele tem autoridade para trazer experiência para cada um de nós, amém? Então, que vocês possam beber do que o Senhor tem feito na vida dele. Amém? Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Shalom, igreja. Amém. Aleluia. Quem está aqui está feliz por estar aqui. Quem está aqui está se alimentando desde ontem. O meu apóstolo, ele fala o seguinte: de vez em quando ele dá uma cajadada na gente. Meu pastor sabe disso. Ele fala assim: rapaz, vocês são tudo crente gordo. A gente dá alimento, vocês vão se alimentando, mas o que vocês fazem desse alimento? Então eu quero fazer uma proposta para vocês.
nessa noite, nesse período final, para a gente poder finalizar com chave de ouro, eu preciso que vocês morram, amém? Eu quero conduzi-los ao cemitério, porque se vocês morreram desde ontem, irmãos, agora vocês vão morrer, amém? Porque a gente tem aprendido, e a nossa cosmovisão, principalmente da escola Isacar, é que é de dentro para fora. Primeiro, para a gente poder receber aquilo que Deus tem para a gente tem que se livrar do que a gente era. A gente tem que se livrar do nosso ego, daquilo que a gente acha que a gente está completo. Porque quando a gente, irmãos, acha que a gente está completo, Deus não tem mais o que colocar. Mas aí quando a gente se esvazia da gente, quando a gente morre e toma a nossa cruz, a gente tem coragem de seguir, amém? Então tome a sua cruz, irmão. Pega a tua cruz, siga-o, que nessa noite grandes coisas você vai fazer nesse lugar, amém? Quem sente a presença do Senhor aqui nesse lugar? Fica de pé então. Vamos adorar Ele. Vamos declarar que Ele é Rei nas nossas vidas. Pode colocar, o Yarley, minha apresentação aí. Quem sente a presença de Deus? Então vamos declarar, levanta a mão para o céu. Deus está aqui. E aleluia. Certo como o ar que eu. Vamos declarar para Ele. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu. Vamos, pode ser mais alto, irmão. Declara só. Vamos lá. Deus, o Senhor estar aqui presente, Senhor, na nossa vida. Amém, Senhor. Se manifesta. É o seu dunamis em cada homem e cada mulher deste lugar, Pai. Vai entregando, Senhor. Oh, manhã que se levanta, tão certo como eu. O Senhor pode nos ouvir nessa noite, Pai. Uma salva de palmas aí, irmão, para Deus, que Ele é maravilhoso, esse Jesus que a gente serve. Continue em pé. Vocês já conseguiram identificar o monte que vocês fluem? De repente, quem aqui está fluindo no monte da religião? A pastora falou, o monte da religião, da família, a gente flui. Mas quem flui no monte dos negócios? Quem acha que tem chamado para fluir no monte dos negócios? Amém? Glória a Deus. No monte das artes. Quem acha que vai fluir nos montes das artes? Amém, glória a Deus. E do governo? Quem quer se eleger aqui? Quem quer fluir no monte do governo? Ninguém, né? Então vamos fazer um exercício rapidinho. Eu queria que vocês saíssem do lugar de vocês e profetizassem na vida de um irmão que ele vai fluir no monte que ele escolher, no monte que ele achar que ele vai exercer a influência, mas que Deus vai fortalecer e vai trazer isso que ele precisa, os elementos que ele precisa para fluir nesse monte, amém? Mas não faz com quem você conhece, não. Como a gente está junto desde ontem, vamos conhecer quem a gente não conhece? Então vai, profeta, pode sair do seu lugar aí e declara a paz de Cristo na vida do irmão. Paz de Cristo, irmão, flua no teu monte. Pergunta qual é o monte que ele vai fluir. Qual é o monte, irmão, que você está fluindo? Vai dar certo, meu irmão. Ora por ele também, ora pela vida dele, ora pelo coração dele. Glória a Deus, Pai. Aleluia, Senhor. Ô Jesus, cumpra a tua obra na vida do meu irmão, Pai. Eu entrego nessa noite a vida do meu irmão nas tuas mãos, Senhor. Que ele possa fluir, Senhor. Que ele possa, Pai, ser transformado de dentro para fora, Pai. Que o Senhor modifique aquilo que precisa modificar. Capacita, Senhor. Que cada um aqui possa ser capacitado naquilo que foi chamado. Que cada um aqui possa ser capacitado naquilo que está proposto, Pai. Propõe na vida do meu irmão, Senhor. Propõe aquilo, Pai, que o Senhor tem guardado na vida dele, Pai. Profetiza aí, profeta. Ô Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és tremendo, Jesus. Amém, Pai. Faça a Tua obra na vida do meu irmão, Deus. Da minha irmã, Pai. Amém.
Glória a Deus. É bom abraçar, né, irmão? Dá um abraço forte aí, irmão, no seu vizinho aí. Dá um abraço forte. Declara para ele o amor de Deus na vida dele, o teu amor pela vida dele. Fala bem assim, ó, o que você estiver precisando pode contar comigo. Fala aí, ó, o que você estiver precisando pode contar comigo. Vamos andar mais uma milha juntos. Aleluia. Aí, ó. Glória a Deus. Irmãos, esse tema da nossa escola, Isacar, desse semestre, é identidade, propósito e destino. E esses 7 montes, ele está presente, na verdade, desde o início da nossa escola, da nossa primeira escola. De vez em quando a gente traz esse tema na escola. E esse tema é um tema, ele é totalmente relevante nos dias de hoje, porque ele exatamente, ele supre a necessidade do que a gente vê por aí afora. Então eu quero fazer um convite para vocês, a gente fazer um retrospecto. Quando a gente fala de família, não adianta eu falar e mostrar um cenário para vocês de família sem fazer um retrospecto, sem olhar para trás, amém? A gente fala que a gente usa o nosso passado como chagas, a gente usa o nosso passado como um caminho, uma trilha de ensinamento para a gente seguir o futuro, amém? E eu tenho fluído nessa área porque exatamente a família foi o que mais me prejudicou. Foi assim, na área da minha vida foi o que eu tive mais problema. E às vezes a gente flui exatamente no que a gente tem mais problema, amém? Às vezes a gente cria como nosso maior ministério. E a família tem sido isso na minha vida, porque eu tive um casamento, um início de um casamento disfuncional. Eu já casei com minha esposa grávida, então a gente já tinha aberto o presente antes do casamento. E alguns anos depois dessa data desse casamento, a gente ainda se viu em uma situação, numa sociedade que a gente não assim, que a gente leva o divórcio como uma coisa normal, ou ao fim do casamento como uma coisa que poderia acontecer em busca da felicidade, tudo por conta da felicidade. Mas antes de eu começar a falar exatamente do quadro da família, daquilo que a gente tem feito, da nossa cosmovisão, não só da escola, mas de ministério também, daquilo que a gente tem visto acontecendo e daquilo que a gente quer profetizar nessa noite na vida da tua família, a gente tem que voltar à origem. Pode sentar, irmão, fica à vontade. Glória a Deus. Não, pode sentar, depois a gente fica em pé de novo. Mas deu uma acordada, não deu? Deu uma acordada, irmão? Glória a Deus. Esquece o relógio, irmão. Pega o seu celular aí, todo mundo pega o celular. Vai, todo mundo pega o celular. Tira um selfie, seu e do seu vizinho. Tira aí um selfie. Vai, tira aí um selfie bem legal. E bota hashtag Escola Isacar. Vamos lá, tira uma selfie aí. Tira, todo mundo. Tira uma selfie aí do seu vizinho. E aí vocês vão postar hashtag Escola Isacar, hein? No Instagram, no Face, pronto. Agora guarda o celular e esquece o relógio, irmão. Irmãos, haverá um tempo, olha para mim todo mundo, haverá um tempo em que a gente vai se mover, não no relógio em que a gente olha os ponteiros, mas a gente vai se mover num relógio kairos, amém? Num relógio onde a gente não vai marcar tempo para se encontrar. A gente vai se mover num relógio em que a gente vai começar um seminário desse e não vai acabar, irmão. Eu creio que a gente está amadurecendo o suficiente para a gente iniciar uma oração e não terminar mais. É um movimento que vai começar, é um movimento que está para começar, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. E aí a gente volta no princípio de que é um movimento que não é um movimento de reteté, não é um movimento que a gente vai se levantar aqui e começar a sacudir, não. É um movimento que vai começar, sabe onde, irmão? Na tua casa. É um movimento que vai começar no teu casamento. É um movimento que vai começar na relação com o teu filho, numa conexão de geração. A gente acredita, irmãos, numa conexão de geração. Sabe por quê? Porque essa geração aqui foi perdida. A gente se desconectou da geração do princípio. No princípio houve luz, no princípio Deus amou, no princípio Deus colocou as coisas perfeitas no jardim do Éden. Perfeitas. Tudo era perfeito. Irmãos, aqui não tinha lei da gravidade. Eu não sei se vocês me entendem, mas eu tenho uma cosmovisão de que Adão e Eva flutuavam no jardim. Eles faziam o amor flutuando, irmão. Vocês não têm ideia o que é isso. É a coisa mais louca do mundo. Mas aqui
Aqui no princípio, irmãos, não tinha limite. A natureza fazia parte do homem. A natureza fluía do homem. Amém? O homem, ele fluía com a natureza. O homem e a mulher fluíam um com o outro. Vocês não têm ideia do que era. E a gente, infelizmente, a gente se desconectou. Por que a gente se desconectou? O que aconteceu aqui no princípio que fez com que a gente se desconectasse? Fez com que a humanidade toda pagasse um preço que aconteceu no princípio. Ô Yarley, aí ó. Assim como você é, do lado esquerdo, e assim como o pecado realmente é. O pecado, aconteceu que o pecado entrou na vida dos nossos pais de origem, e tudo se perdeu. Tudo que Deus tinha feito, toda a aliança que Ele tinha feito, todo o projeto. A família é projeto de Deus, amém? Todo o projeto que Deus tinha feito no princípio, no Éden, se perdeu por causa do pecado. Ele é o grande culpado. O grande culpado da gente ter desconectado com a origem foi exatamente a escolha que eles fizeram. Porque nós temos livre-arbítrio, irmãos. Se você quiser sair dessa escola hoje à noite e amanhã fazer tudo diferente do que você prometeu para você mesmo, você vai fazer. Nem eu, nem pastor Elbi, nem pastora Tati, ninguém vai estar do seu lado para decidir por você o que você vai fazer da tua vida. E eles decidiram fazer o que eles quiseram da vida dele. Infelizmente, eles quebraram uma lei de Deus, que tinha sido, porque não tinha pecado naquela época, na origem não tinha pecado, então eles não tinham que pecar, mas infelizmente eles fizeram a transgressão da lei, e entrou isso na vida dele. Pode passar, Yarley, aí ó, a cara do pecado, aí ó, tá vendo o espelhinho, a cara do pecado? É essa, irmão. O problema é que o pecado, ele se esconde. O pecado, ele se esconde naquilo que você acha que é prazeroso, naquilo que você acha que te satisfaz, naquilo que você acha que vai ser melhor para você. Por quê? Porque você quer ser feliz. Salatiel, eu quero atrás da minha felicidade. Você não está entendendo? Então eu vou separar, porque o meu marido, ele é um canalha. Meu marido me trai. Ele é um babaca. Meu marido bebe. O meu marido não é crente. Eu vou ficar casado? Eu sou crente, eu oro, eu vou para a igreja. Meu marido não é. Eu vou terminar com ele atrás da minha felicidade. O problema é o preço que paga por essa felicidade. Adão e Eva pagou um preço muito caro, irmãos. Se não tivesse acontecido o que aconteceu do pecado, meus irmãos, hoje a gente estava vivendo uma outra realidade na nossa vida. A gente não precisava fazer seminário de escola de Zacá, não. Precisava não. A gente não ia para a igreja por culpa. Sabe por que você vai para a igreja, irmão? Deixa eu te explicar, quebrar alguns paradigmas na nossa vida. Sabe por que a gente vai para a igreja? Porque a gente tem culpa. A gente só vai para a igreja porque a gente tem culpa. Sabe por que você está aqui no seminário, irmão? Porque você tem culpa. Você tem culpa no cartório. E eu tenho também, irmão. Eu sou um canalha. Eu me declaro aqui na frente de vocês que eu sou um fraco. Eu só estou aqui porque eu sou um fraco. Porque eu sou um pecador. Eu sou o pior de vocês. Por isso que eu estou aqui. Amém? Porque eu preciso que Deus transforme a minha realidade. Eu preciso que Deus me faça me tornar um pai melhor, um marido melhor. Essa busca, ela é eterna. Infelizmente, desde quando entrou isso daqui, lá no princípio, desde quando o pecado assumiu o papel dele na terra, e Deus julgou isso, e Deus julgou o homem e a mulher no princípio, e Deus julgou a serpente, e Deus, ele é um Deus de juiz. E aí a gente acha que a gente entra no lugar dele para ser juiz, mas Deus julgou o homem e a mulher e julgou a serpente. Desde quando isso aconteceu, eu tenho culpa no cartório. Por isso que eu procuro uma igreja, por isso que eu quero transformar, por isso que eu levanto a mão para adorar o Senhor, porque eu tenho culpa. Porque a adoração, ela é contínua. A adoração, Adão e Eva adoravam ao Senhor sem precisar levar a mão para o céu, irmão. Deus, ele descia e conversava com Adão. Você acha que Adão precisava levantar a mão? Senhor, me ache aqui. Minha vida está com problema, eu estou devendo, eu estou por um monte, meu casamento está destruído, meus filhos estão na droga, vem aqui me acudir. Falava não, irmão. Deus simplesmente se achegava do lado dele e conversava com ele o dia inteiro. Imagine o papo de Deus com Adão. E aí, Adão, como é que tá?
Ah, Deus, tá assim, né? A Eva tá lá, de vez em quando ela me cobra os negócios, mas eu tô meio cansado, não tô conseguindo chegar, não. Não faz isso não, irmão. Vai lá, dá carinho para sua esposa. Aconselhava Adão. Mas aí, o que aconteceu? Aconteceu que caiu, o princípio foi embora, a gente se desconectou. E por a gente ter culpa, a gente vem em busca na humanidade, desde o início da humanidade, em busca dessa reconciliação, em busca dessa aliança que a gente tinha perdido. Pode ir, Arla. Aí, ó. E a gente vive numa constância guerra espiritual, irmãos. É uma guerra espiritual. A gente vive hoje numa guerra espiritual. Agora eu quero perguntar para vocês: quem vocês acham que é esse aqui? Quem? Pode falar. É o vermelho? É o vermelhão? É o chifrudo? Eu chamo ele de vermelho. É o canalha. É ele, é a serpente. É a serpente do princípio. É ele que caiu, é o caído, é ele. É ele com os demônios dele. E esse aqui, quem vocês acham que é? Hã? Vocês acham que é Deus? Nunca, né? Porque Deus não está em guerra, amém? Deus nunca vai estar em guerra, irmão. Deus não. Sabe por quê? Porque esse camarada aqui, esse Zé Ruela, esse cara que desvia o nosso caminho, ele tem acesso a Deus o tempo todo. Ele está lá do lado de Deus acusando a gente, sabia disso? Ele conhece a Bíblia, ele conhece as suas mazelas, ele conhece a tua fraqueza. Sabe o que ele te oferece o tempo todo? Uma bandeja de prata com as suas fraquezas, todos os dias. Nas negociatas, nos esquemas ilícitos, nas várias influências dos montes. Ele quer te tirar, meu irmão. Ele quer te tirar do local de autoridade que ele mesmo tirou Adão e Eva. E hoje ele continua tirando da mão de vocês, da mão da igreja. Amém? Então não se engane, volta aqui. Não se engane, a gente está numa guerra infinita. Agora, Salatiel, tem como melhorar? Tem como acabar? Nunca, não vai acabar. Vai acabar só com a volta de Jesus, só com o cumprimento da palavra. Enquanto a palavra não se cumprir, amém? Vocês viram que palavra gostosa a gente recebeu dos montes? Que desafio de cada um, as estatísticas. Vocês acham que a gente consegue reverter isso tudo? Algum dia nós, igreja, vamos conseguir reverter tudo isso que está acontecendo com a gente? Sim. Você crê? Amém. Amém. A gente consegue melhorar, né? A gente consegue resgatar algumas coisas. Algumas pessoas estão perdidas. Sabe por que os apóstolos ficaram com medo de ir? Sabe por que os apóstolos ficaram em Jerusalém e não foram? Porque eles não tinham entendido, mesmo com a morte de Jesus, o propósito deles. Sabe qual é o nosso problema de igreja? E a gente está numa escola abençoada, falando exatamente de propósito, destino, identidade, propósito, destino, porque a gente não sabe o nosso propósito. A gente não acredita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é clara. Vai acontecer isso e muito mais, e muito pior. E aí a gente como igreja fica lutando contra. Fica achando que a gente tem sabedoria o suficiente para interromper uma coisa que foi profetizada por Deus. E os profetas, eles achavam exatamente que eles conseguiriam reverter aquilo que era o chamado para Jesus. Quando Jesus falava para eles, eles não entendiam. Quando Jesus ele suava sangue e falava: irmãos, é chegado o meu tempo, é chegada a minha hora. Os apóstolos ficavam: mas como, mestre? Como que é chegada a sua hora? Fala: cara, você ficou comigo tantos anos, você andou do meu lado, você viu os meus sinais, você viu tudo que eu te ensinei, e ainda você não entende, você dorme, você não acorda, você não ora, você não entende o meu chamado. E o meu chamado não é para esse tempo, não é para ficar aqui, não é para revolucionar. Os apóstolos queriam pegar na espada. Judas ficou totalmente desmotivado. Vários apóstolos ficaram totalmente desmotivados, porque Jesus levava o amor e não a espada. Eles queriam a espada. Até no fim, meus irmãos, eles pegavam a espada para lutar. Mas não era uma luta de espada. Nunca foi uma luta de espada. Nunca vai ser uma luta de espada, irmão. Nunca vai ser eu, você. Nunca vai ser o teu marido, esposas. Nunca vai ser o teu marido o seu inimigo. Nunca.
O problema da nossa identidade como família é que a gente acha que a culpa é do nosso filho, que a culpa é do nosso marido, que a culpa é das pessoas que desvirtuaram a igreja, foram do pastor que pregou. Não é nunca, a culpa é nossa. Por quê? Porque entrou o pecado na nossa vida. No princípio, no Éden, quando a gente entende o nosso destino, quando a gente entende a nossa identidade, que a gente tem que fazer é revolucionar, é fazer com que a profecia se cumpra, mas que a gente esteja juntos como igreja, como corpo, e Cristo é a nossa cabeça, e que a gente faça a influência que tem que fazer ou na sociedade ou dentro de casa, mas para que a profecia se cumpra, a gente vira a chave da nossa vida, irmãos. Irmãos, nessa noite, nesses dias da escola Isacar, nesses cursos, Deus tem entregado chaves na mão de pessoas. Quem aqui estuda na escola Isacar? Amém. Quem não estuda, levanta a mão. Você vai ter uma oportunidade de estudar na escola Isacar, amém? Eu profetizo na sua vida, no próximo semestre, a gente vai ter um tema que vocês aguardem, falando sobre igreja, falando sobre vários assuntos relacionados aos 7 montes. Os 7 montes vão fluir sempre na escola Isacar. E se vocês, eu vou lançar um desafio para vocês, se vocês fizerem inscrição para a próxima escola até o final do dia, Deus mandou eu sortear o material didático para quem fizer a inscrição. Amém? Hoje, faça a escola. Por quê? Porque você tem que se capacitar. Cada vez mais que você abrir os seus olhos espirituais e entender que o propósito de Deus vai se cumprir, meus irmãos, quem não quer ver, não veja, mas os sinais estão aí. O propósito de Deus, ele vai se cumprir, querendo você ou não, igreja. Ele vai se cumprir. E vai ficar pior. Se está pior, vai ficar pior. Se você acha que você não está aguentando, que você está fraco, se fortalece, porque vai ficar pior. Cada dia vai ficar pior. A igreja tem que se levantar, a igreja tem que se renovar. Desde 2006 eu levanto essa bandeira da família. Vocês não têm ideia, de 2006 até hoje, a mudança que teve de 2006 até hoje nas famílias. A mudança de perfil é incrível. Nos últimos 50 anos, a gente não tem ideia da mudança de perfil das famílias. Conceitos, valores distorcidos, situações dentro da nossa própria casa distorcida. Sabe o que a gente adora na nossa casa, irmão? E aí eu vou do meio para o final, eu vou falar para vocês. A gente adora a nossa sala. Sabe qual é o melhor local da nossa casa hoje? Das igrejas, principalmente dos crentes, não crentes, é a sala. Compra um sofá de 3 mil reais, compra uma televisão de 15, 14 mil reais e adora a sala. Fica na sala, janta na sala, come na sala. E alguns valores a gente tem que resgatar, irmãos. Sabe qual é o local mais sagrado da tua casa? Que as coisas se resolvem, que a comunicação flui, que o casamento se resolve? No quarto também, a segunda. Na mesa. Quem aqui tem costume de almoçar na mesa? Em família, de jantar? Com a televisão ligada ou desligada? Ligada, né? Claro. Tem que ver o jornal, a notícia. Sabe qual é a notícia, irmão? A notícia é que Jesus está voltando. Sabe qual é a notícia? A principal notícia que você tem que ter entendimento na sua identidade e no seu propósito e no destino que está proposto para você, é que se você se conectar com a sua família, toda a solução da tua vida e dos teus problemas está na tua família, está na tua esposa. Quando eu olho para minha esposa, pastora, a solução da minha vida passa pela minha esposa. Eu sempre busquei uma solução para o vazio que eu sentia, para as coisas que eu queria, mas a partir do momento que eu descobri, eu tive esse entendimento que a solução da minha vida passa pela minha esposa, passa pelos meus filhos, eu não fico mais até de madrugada no trabalho não, irmão. Eu trabalho muito. Eu falo com o meu chefe, da hora que eu entro até a hora que eu saio, você pode ter certeza que 100% da dedicação é no meu trabalho, porque é a minha terceira prioridade na minha vida. Mas a segunda prioridade na minha vida é minha família. Eu não troco minha família pelo meu trabalho. Quer me mandar embora? Me manda, mas eu não troco o meu trabalho, eu não troco minha família pelo meu trabalho. Da mesma forma que eu não troco Deus pela minha família e nem pelo meu trabalho. É prioridades, a gente não sabe qual é a nossa prioridade. A nossa prioridade é Deus.
Depois de Deus é a família. Depois da família é o trabalho. E depois do trabalho, sabe o que é, irmãos? A igreja. Aí tem gente que troca o trabalho pela igreja. Está errado. Está fora do princípio. Está fora do caminho. E assim a gente vai vivendo a humanidade distorcida desses valores. Olha para vocês terem uma ideia. Muda aí, Arno. Quem aqui está preocupado com o horário? Eu juro para vocês que eu vou ser rápido, mas eu preciso que vocês vão ao cemitério comigo. Ó, isso aqui, de 15 itens, eu trouxe alguns que mostra pra gente algumas situações, algumas características que aconteceu desde o princípio, desde a queda de Adão e Eva. Desde o princípio do jardim, quantas civilizações, quantas eras já se passaram até nos nossos dias de hoje. Aí você pergunta para mim, Salatiel, mas a gente teve civilizações que às vezes conquistaram vários continentes. E quando a gente olha hoje, a gente tem alguma certa influência dessas civilizações, mas elas terminaram, elas acabaram. E aí essa é uma das características que fez com que várias civilizações acabassem até o dia de hoje, e que vai fazer com que a nossa acabe, e que vai fazer com que a vinda de Jesus aconteça. E sabe qual é a nossa cosmovisão, irmãos? Que a vinda de Jesus é para a nossa geração, amém? Para a nossa geração. Então, ó, remédio, droga. Quantas pessoas hoje estão viciadas, usam drogas, usam remédio de forma lícita para poder se drogar, para poder, tô com dor de cabeça, vai para o remédio, tô com enxaqueca, tô com problema, vai para o remédio. A primeira solução é o remédio. E aí às vezes a gente esquece de, como crente, sentar, ajoelhar, orar, falar: Senhor, me liberta. Ou o marido, quantas vezes, irmãos, depois que eu descobri que eu podia curar minha esposa, eu economizei muito em remédio, principalmente nas horas que eu precisava dela. Amor, tô com dor de cabeça, então vem cá que eu vou orar, vou te ungir. Curou, irmã? Curou, então agora pronto, tá liberado. Depois que você descobre isso, meu irmão, acabou a dor de cabeça da sua esposa. Acaba, porque você tem a autoridade de curar a tua esposa, irmão, de curar o teu filho. Quando o teu filho tá com febre, a primeira coisa: meu Deus, vou correr com ele pro médico, vou dar um remédio de febre, mas não ora pelo filho. Ora primeiro, tenha fé. Sabe o que nos conecta Na verdade, uma das situações que faz com que a gente se conecte aqui, as várias denominações, as várias pessoas diferentes uma da outra, inclusive o marido e a esposa, a nossa fé. A fé é a única coisa que faz com que a gente se conecte um com o outro. Por isso que a gente fala que a gente é irmão em Cristo. A gente é irmão de Cristo porque a gente tem fé em Cristo. A gente tem fé nas coisas de Deus. E essa fé faz com que a gente se conecte. Amém? E dentro da família isso não é diferente. Quando eu descobri que através da fé eu conseguiria me conectar com os meus filhos, eu comecei a exercer a fé dentro da minha casa. E os meus filhos começaram a me ver como uma referência, não como um profissional bem-sucedido, não como um cara que faz todas as vontades dos meninos, mas um cara que lê a palavra, mas um cara que acredita que Deus pode fazer uma mudança dentro da minha casa. E é isso que faz com que eles se sintam atraídos por mim. O que me conecta com os meus filhos não é quem eu sou, mas é quem é Deus em mim. O que conecta vocês com o marido de vocês, com a família de vocês, não é nunca o que você vai fazer, mas é aquilo que Deus vai fazer através da sua vida, meu irmão. Quando você entende essa identidade, quando você entende esse propósito de Deus na sua vida, você se conecta. E aí você começa a se libertar de várias coisas. Aquela figura ali do espelhinho ali é o relativismo moral. A gente já perdeu a noção da moral, a noção de valores dentro da nossa casa. A gente perdeu completamente. Aí a gente fala que tudo pode, tudo é lícito, tudo pode, tudo é relativo. O que é diante da sociedade. E aí a gente vai fazendo tudo que dá na nossa telha, tudo que as pessoas querem.
sem moral, sem ter noção da moral. Meus irmãos, é isso que faz, é esse conjunto de situações que faz com que cada vez mais a gente tenha o entendimento de que é a família, através da família, através do nosso lar, que passa a solução da nossa vida. É através do nosso lar, através da nossa família, que passa a solução do que vai fazer a gente se conectar com o céu. Amém? Aí a gente, drogas ilícitas, aborto, não tá para aprovar uma nova lei do aborto? Aí às vezes a gente pergunta assim: irmão, quem aqui é a favor ou contra o aborto? Não tem contra ou a favor, não tem uma escolha. Aí as feministas, né, e eu respeito muito as meninas que levantam essa bandeira, eu não tenho problema nenhum, mas falam: mas e o meu corpo é meu, eu sou dona do meu corpo. O discurso é esse: eu sou dona do meu corpo. Aí você pega a Bíblia para ler, você pega a Bíblia, pastor, e Deus fala que é dele, desde o ventre da mãe, desde o ventre da sua mãe, mesmo que seu pai ou sua mãe te abandone, desde o ventre dela, você é meu filho. Deus te apodera de você quando você ainda é um embrião. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que o aborto tem que ser legalizado diante da palavra de Deus? E é o que a gente mais vê hoje, e é o que as pessoas querem, e é o que a sociedade tenta passar pra gente, que tem que ser uma coisa legalizada, porque a gente tem que respeitar o direito da mulher. Idolatria. O pastor falou aqui, às vezes a gente pratica a idolatria dentro da igreja. Ai, que bom. Aqui, eu tinha uma foto bem pesada, mas eu não quis fazer isso com vocês não, numa noite de sábado, eu não vou fazer isso com vocês. Tá vendo? Irmãos, órfãos, quem aqui é órfão, quem aqui não teve referência de pai e de mãe, quem adota o órfão é Deus. Quem adota uma criança ou um adulto que teve problema com o pai e com a mãe, que teve qualquer trauma com o pai e com a mãe, é Deus, é o seu pai, é o Abba. Só que a gente fica inventando desculpa. Salatiel, é porque eu tive um problema lá em casa, eu sempre fui assim, eu nunca consegui fazer carinho, porque meu pai não me dava carinho. É desculpa, irmão. Você não é um vaso, Deus não te fez de novo? Então começa a dar carinho. Machão. Não vou passar a mão na minha esposa, não vou falar que eu amo ela não, porque senão ela vai usurpar de mim, senão ela vai querer passar por cima de mim. Que isso, irmão? Fala que você ama sua esposa, rapaz. Faz carinho nela, trata ela bem, cuida dela, ama ela, cumpra o teu papel de homem. Qual é o papel do homem dentro da igreja, dentro de casa, da família? A mesma coisa que Jesus foi para a igreja. É o homem que leva a palavra. A pastora estava falando dos papéis, são papéis. É o homem que leva a palavra para dentro de casa. Se você, homem, não lê a palavra dentro da sua casa, se você não cumpre o teu papel, a sua esposa vai cumprir no teu lugar, meu irmão. A sua esposa vai cumprir no teu lugar, porque ela precisa de alguém que circule ela de proteção. E você, homem, tem que criar um ciclo de proteção na sua esposa, que ela se sinta segura com o teu amor, para ela fluir, porque ela é sensível ao espírito. Ela precisa liberar a tua casa. Irmãos, quando a mulher está com dor de cabeça, a casa está com dor de cabeça. É ou não é? Quando a mulher está com febre, a casa está com febre. A mulher é o termômetro da sua casa. Quando ela está bem, quando ela se sente amada, quando ela está protegida, meu irmão, sua casa vai ficar um brinco. Sua casa vai ser um cantinho do céu. Sua casa vai ser um momento de paz para a tua vida. O problema é que o homem não cumpre o papel dele, chega em casa cheio de problema, mas a mulher está com 10 problemas do que ele, quer falar, ele não tem tempo para ouvir porque ele está cansado, e aí que acontece o distúrbio. E aí acontecem as adversidades, aí acontece a ruptura dentro de casa. Aí a casa, em vez de ser de paz, a casa vira... Aí tem muito homem que vai para o boteco tomar cachaça. Por isso, porque não aguenta a mulher que tem dentro de casa, ou a mulher não aguenta o homem que tem dentro de casa. A gente tem visto isso, irmãos. A gente tem visto isso mais do que nunca. Cada situação dessa, aqui a feitiçaria. Quem aqui já passou num poste e viu
a mãe de Naaman, não sei o que, lê a mão. Quem aqui já viu no poste? Não tem direto agora? Não está mais do que antigamente? Está escancarado. Faça o trabalho, traz o amor em 3 dias. Não tem isso? Isso cada vez mais, irmãos. Não para, não vai parar. Crente, o que você fizer daqui para frente, na influência que você vai exercer, isso não vai parar. Não vai parar. São os sinais do final do tempo. São os sinais da volta de Jesus, é o propósito. Jesus, quando ele foi na cruz, ele tinha um propósito. Os apóstolos não entenderam, as pessoas não entenderam, a gente foi entender milhões de anos depois. E agora a gente também não está entendendo que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Deus tem um propósito para a humanidade, que quando Deus criou o jardim, o princípio, o projeto da família, o homem destruiu esse projeto. Ele escolheu destruir esse projeto. E agora? Agora a gente tem que esperar Jesus voltar. Agora a gente tem que trabalhar para a obra. Agora a gente tem que arregaçar as mangas e fazer o que aconteceu no princípio. A gente tem que influenciar. A gente tem que ser agentes influenciadores da paz, do lar, da mesa. Mas como você vai ser um agente influenciador se você assiste novela, irmão, a noite inteira? Como é que você vai ser um agente influenciador em qualquer monte que você flua? Se chega em casa, cara, você não tem 1 minuto para orar com a sua esposa. Quando você sai de casa, você não é coberto por uma oração. Aí sabe o que acontece? Você briga no trabalho, briga no trânsito. O dia que acontecer qualquer situação com você fora de casa, foi porque naquela manhã você não orou junto com a sua esposa. Ora todos os dias juntos. Ora todos os dias juntos com sua esposa. Eu duvido que aconteça qualquer situação na rua e que você perde um temperamento, que você perde o controle. Porque você está ungido por ela, e você ungiu ela. Eu duvido que emocionalmente o tanque dela não vai estar coberto. Eu duvido que ela queira procurar algum colega de trabalho para falar no ouvido dela que ela é bonita, que ela é linda, que ela é interessante, que ela é inteligente. Eu duvido que ela queira ouvir do colega de trabalho, se você fizer o seu papel, se você falar no ouvido dela quem ela é, o tempo todo, reafirmando a identidade dela. Amor, você é linda, você é minha esposa, eu estou aqui para morrer por você, eu morro por você. O meu maior ministério é a minha família, a minha principal célula é você, amor. E aí quando você ama o teu filho, quando você se conecta com o teu filho, meu irmão, tua mulher fica doida. Quando você tira um tempo de qualidade para se relacionar com o teu filho, tudo se restaura. Tudo se restaura dentro do teu casamento, tudo se restaura. A solução na tua vida, meu irmão, a solução da igreja, a solução da sociedade passa pela tua casa. A tua casa é uma casa de paz ou uma casa de tormento? A tua casa, seu vizinho entra lá e sente a paz quando vê vocês, quando vê o relacionamento de vocês, ou teu vizinho conta fofoca da tua casa, porque acontece um monte de coisa na sua casa e seu vizinho conta fofoca para o outro. Qual é a referência da tua casa dentro do teu bairro? Começa por lá, antes de começar no teu monte. Começa por lá, antes de começar na tua igreja. Começa pela tua casa, pelo teu lar. Há uma solução. A nossa cosmovisão. Pode passar aí, aí o príncipe da paz. O príncipe da paz. E aí Jesus, eu botei esse slide porque eu falo muito que Jesus fez a nova aliança, amém? Então se a gente quebrou a aliança no princípio, Jesus, ele veio para revogar, para refazer essa aliança. Ele é o nosso segundo Adão, né? O primeiro Adão, que é o nosso pai, ele quebrou a aliança e Jesus veio para restaurar essa aliança. Foi quem nos deu exatamente o que a gente faz hoje. Foi exatamente quem nos deu um suspiro de esperança. Foi exatamente quem morreu por nós. Quem levou o que na cruz? O que nos separou lá no jardim? O que? Fala mais alto. E aí quem levou para a cruz? Mas que a gente não entende. A gente não entende isso, cara. É incrível. Quando a gente pega algum casal para atender, quando a gente pega alguma situação de uma família que está sendo destruída, e a gente fala do amor de Jesus, e a pessoa é até crente, já até caminha, mas ela não entende o que Jesus fez por ela. Irmãos, vocês não entendem a dimensão do que Cristo fez por nós. Porque se vocês entendessem, vocês não precisavam ter culpa.
Porque se vocês entendessem, a casa de vocês era uma casa de paz. O casamento de vocês era o melhor casamento do bairro, da vizinhança. Porque vocês conseguiriam influenciar os parentes de vocês através do seu testemunho, do teu relacionamento, da tua casa. Agora, sabe o que a mulher gosta de fazer, pastora? Encontra com a mãe, encontra com os parentes, aí fala mal do marido para a mãe, ama falar mal do marido para os outros. Aí o marido, ué, que história é essa? Você está falando mal de mim para tua mãe? É, porque minha mãe é minha conselheira. Faz isso não, irmã. Fala mal do teu marido não, principalmente para tua mãe, porque aí você queima o filme dele para tua mãe. Depois só você vai ficar bem com ele, porque a gente é casal sem vergonha, e a sua mãe vai criar um monte de problema com o teu marido porque você ficou falando mal dele para ela. Resolve o que você tem que resolver com ele. A minha casa é um cantinho do céu. A minha casa, eu descobri que a minha casa é um cantinho do céu. A minha energia, a minha força está na minha casa, no meu lar. A minha força, da onde eu tiro para enfrentar minha batalha diária, para enfrentar Satanás, está nos meus filhos e na minha esposa, na minha relação com eles. Eles são aquele que Deus me mandou amar. Ama o teu irmão, o seu semelhante, como a si mesmo. Se eu não amo a minha esposa e os meus filhos como a mim mesmo, você acha que eu vou desempenhar algum papel dentro da igreja? Você acha que eu vou vir para cá e vou amar vocês, independente de conhecer vocês, sem antes amar minha esposa e meus filhos? Não tem como, irmão. Pode passar, Iá. Eu estou caminhando para o fim. E aí, a gente aprende também em se proteger da palavra de Deus, das armaduras, do capacete da salvação, do escudo da fé, da cinta da verdade, do evangelho da paz. Quando você se protege, e eu quero falar para vocês que essa armadura, você coloca ela dentro de casa, antes de sair de casa, antes de fazer qualquer coisa na tua vida, e é através dela que você vai se fortalecer para cumprir aquilo que Deus tem na tua vida. Você vai enfrentar qualquer situação, irmão, na tua vida. Qualquer coisa que o diabo tenha se levantado, qualquer situação que ele tenha feito dentro da tua casa, você vai restaurar através daquilo que Jesus tem proposto para a tua vida. Amém? Quem aqui precisa de uma restauração dentro de casa? Em alguma área? Emocional, sentimental, de relacionamento? Quem aqui precisa se conectar com os filhos? Conectando gerações. Quem aqui precisa se conectar com os filhos? Filhos adolescentes. Amém. Deus nessa noite entrega a chave na mão de vocês. Amém? Ferramentas que vai fazer com que vocês se conectem de novo na sua família, na sua casa. Amém? Eu tenho certeza que através desse seminário, eu tenho certeza através desse trabalho que a gente tem feito na escola, pessoas estão virando chave da vida. Pessoas estão recebendo um rema, pessoas estão recebendo aquilo que Deus tem guardado para a vida dela. Histórias têm sido transformadas através desse ministério, através desse seminário, através daquilo que a gente tem proposto. Aqui é a nação rendida a Cristo. E aí eu trago um quadro só para vocês entenderem que a igreja, o cristianismo, ele ainda predomina no mapa mundi. O cristianismo ainda é o azulzinho, é o que está mais presente, mas a religião que mais cresce não é o cristianismo, é o islamismo. E é a religião que predomina, e as pessoas, elas se contaminam e vão contaminando o mundo inteiro. Então o nosso maior desafio dos montes é exatamente virar essa chave, fazer uma força contrária ao que está acontecendo, é fazer com que as pessoas sejam influenciadas para que não seja nem azul nem verde, mas que seja o reino de Deus, porque Deus, ele deu o mundo para a gente, amém? Ele deu o mundo para que a gente cuidasse, Ele deu o mundo para que a gente influenciasse, e a gente acabou entregando isso para outras pessoas, as outras religiões. E a nossa bandeira, ela se levanta exatamente para que a gente reverta essa posição. Essa é a nossa bandeira, essa é a nossa cosmovisão. A nossa cosmovisão que através das famílias a gente vai conquistar as nações, amém? Através do relacionamento do esposo com a esposa, através do relacionamento com o filho. Sabe por quê, irmãos? Sabe quem tem ido para o campo missionário? A maioria,
claro que tem uma minoria, mas que a gente está revertendo isso, são pessoas fugindo de dentro de casa. São jovens fugindo da realidade que ele está vivendo dentro de casa. Aí sabe o que ele faz? Ele pega e vaza. Ah, vou ser missionário, vai embora, sem propósito nenhum, sem base nenhuma. Meus irmãos, a família é a base. Sabe como é que a gente está revertendo essa situação aqui? A gente está enviando filhos criados debaixo de uma bênção, filhos criados numa família estruturada, onde o pai e a mãe exercem uma influência direta através da vida dele por amor. Sabe qual é o grande lance, a virada de chave? Eu casei com minha esposa, eu não tive noite de núpcias, porque eu perdi isso. Eu tive laços de almas em vários relacionamentos. Eu tive laços de almas, inclusive com a minha esposa antes de casar. Então, o problema que eu tenho hoje, o que eu tenho que enfrentar na minha vida, são situações que veio antes do meu casamento. E isso eu vou sofrer as consequências o resto da minha vida. Eu posso ser o crente que eu quiser, eu posso orar o que for, mas isso está dentro de mim, eu herdei. É uma herança, isso veio para a minha vida e eu vou ter isso para mim o resto da vida. Eu não vou fluir da mesma forma que o meu filho, que vai casar virgem, que nasceu debaixo de bênção, que tem alguns princípios, que segue a palavra de Deus. Ele não vai ter o mesmo problema que eu, ele não vai sofrer as mesmas influências que eu sofri. É essa que é a conexão de gerações. São missionários, são uma geração que vai pregar, que vai fazer a revolução através da santidade, não através da necessidade. Eu fui para a igreja pela dor. Quem aqui foi pela dor? Quem aqui aceitou Cristo pela dor? A maioria. Nossos filhos nascem e aceitam Cristo com amor. É totalmente diferente da gente, irmãos. É totalmente diferente. Vocês não têm ideia. E aí, como é que acontece? Qual é a nossa virada de chave? Qual é a nossa cosmovisão para a gente ir terminando? É que o meu filho case virgem, para ele ter as noites de núpcias, para ele não ter nenhum tipo de laço de alma. E a gente prepara, a gente ensina, a gente motiva isso para ele. E hoje ele tem 15 anos, 12, né? Porque eu tenho 3 meninos. Eu tenho um de 9, um de 7, o de 15. Ele tem esse entendimento, amém? O de 15 aceitou Cristo com 7 anos. Ama, toca guitarra, ama estar na igreja, ama louvar, ama a palavra de Deus. Quando a gente faz a nossa célula familiar, na nossa mesa, ele leva a palavra, ele faz um estudo para levar, e ele quer falar exatamente das histórias de Deus para mim, para minha esposa. É a coisa mais linda do mundo. Eu tinha que ter filmado para trazer para você. E aí inicia uma família funcional, amém? E aí que se inicia uma família funcional. Mas a família funcional mesmo vai iniciar com o casamento dele. O casamento dele vai dar frutos que o meu nunca vai dar. Por quê? Porque eu sempre vou fluir nos problemas que eu tive, nos laços de alma que eu tive com a minha esposa, irmãos. O avivamento vai acontecer dentro da sua casa. Irmãos, a gente não acredita num avivamento que vai acontecer na igreja. A gente não acredita num avivamento que vai acontecer através da minha vida e da minha esposa, que a gente está todo cagado. Mas sabe como é que vai acontecer o avivamento? Através daquilo que o meu filho se conecta no meu coração, e o meu coração se conecta com o coração do meu filho. Está na palavra, irmãos. E no final dos tempos, os filhos através do coração dos pais, e os pais através dos corações dos filhos. Esse é o avivamento da igreja. É isso que a gente busca. É a família. É dentro da conexão com nossos filhos. Amém? Só para terminar, pode passar, Yara. Não vou passar, o pessoal já passou muita estatística aqui, ó. Cosmovisão. A minha casa é um farol. Esse farol aqui não está à toa. Esse ministério que a gente tem pregado desde 2006, que a gente tem falado para casais jovens, e eu tenho certeza que essa geração de casais jovens estão fazendo exatamente a revolução dentro da igreja, dentro da sociedade. São casais que estão casando virgem, são casais que estão casando guardados e debaixo de princípios. São casais que estão casando vendo o marido do jeito que ele trata a mãe e o pai. Porque do jeito, jovens, que seu namorado trata a sua mãe e seu pai, é o que ele vai te tratar dentro de casa.
Eles estão casando, irmãos, e isso desde 2006 que a gente levanta essa bandeira, tendo esse entendimento de aliança, sabendo que é através do casamento deles, do acordo deles como casal, que vai mover aquilo que precisa ser movido nas regiões celestiais. Irmãos, casais que estão casando de forma funcional, eles têm acesso a regiões celestiais que nós, que nascemos do pecado, que somos fruto daquilo que iniciou de forma disfuncional, nunca vamos ter. É através da vida dele que vai fluir. Você pega aqui o exemplo do Johnny e da Elisa. Johnny e Elisa fizeram curso de noivos com a gente. Johnny testemunhava de que ele estava se guardando para a mulher dele, e a mulher dele testemunhava que estava se guardando para ele. O que vai fluir através da vida deles no continente é totalmente diferente, é totalmente revolucionário, é totalmente inovador, é totalmente daquilo que Deus tem buscado através de gerações e gerações, e a gente tem se perdido e a gente não tem esse entendimento, mas Deus usa hoje o casamento deles para fazer essa revolução na terra, porque os avós dele preparou isso, porque os pais deles tiveram esse entendimento, porque houve uma conexão deles com os pais deles. Eu sou conectado com meu filho de 15 anos. O meu filho tem palavra profética para trazer músicas que hoje não existe. Meu filho tem palavra profética para trazer palavras que nunca foi dita, revelações bíblicas que nunca foram reveladas. Esses meninos têm acesso às regiões celestiais que a gente nunca vai ter, porque eles têm um casamento funcional, porque eles tiveram noite de núpcias. Jovem, se guarde para o teu marido. Você não tem ideia espiritualmente quanto isso é importante para a tua vida. Você não tem ideia quanto isso é importante para a tua casa. Filhos que nascem de casas e famílias funcionais nunca vão se desviar da palavra do Senhor. Nunca vão se desviar da palavra do Senhor. O que a gente falhou na nossa geração, a gente não pode deixar falhar na geração da nossa herança. Hoje a gente prepara um terreno para que a geração que vem após nós seja uma geração que vai revolucionar a terra. A geração que vem após nós é que vai conquistar o continente. Nós fazemos nosso trabalho, amém? Né, pastor? Não é em vão não, né, irmão? A gente vai batalhando aí, né, do jeito que pode, quebrando a cabeça. Mas os nossos filhos que nasceram numa casa funcional, eles vão fluir de tal forma que a gente nunca fluiu. Eles vão fazer obras muito maiores do que a nossa. Ai, Senhor, como o Senhor é bom. Usa a minha vida como plataforma na vida dos meus filhos. Usa os meus irmãos como plataforma na vida de famílias inteiras. Seja plataforma na vida dos seus irmãos, seja plataforma na sua casa, seja plataforma de fé para que as pessoas fluem através da sua vida. Conquiste os montes. Não tenha medo de conquistar montes, não tenha medo de influenciar nos montes, não tenha medo de se candidatar a um monte, não tenha medo de fazer a influência social que a gente precisa que vocês façam. Eu estou fazendo o meu papel na minha família. Você está fazendo o teu papel? Vamos fazer, amém? Vamos ser plataforma para aqueles que vão fazer a diferença na terra, amém? Glória a Deus. Obrigado, irmãos, fiquem na paz de Cristo. Tamo junto. Aleluia. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom, Ele surpreende a gente, Ele renova, Ele dá graça, amém? Ele manifesta, Ele fala. Olha, realmente foi algo incrível, né? Desde ontem à noite, cada um dos montes, cada um dos testemunhos, cada uma das falas, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, amém? Vamos fazer uma oração de agradecimento, né? Agradecer ao Senhor, colocar diante de Deus tudo isso, agradecer. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esse tempo que estamos tendo aqui na presença do Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem sido para nós. Aleluia. Amém.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te glorificar, ó Pai, por esse tempo aqui na sua presença, Deus. Pai, por tudo aquilo que nós aprendemos aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o nosso campo missionário, Pai, seja daquela porta para fora, começando dentro das nossas famílias, e que nós possamos realmente, Senhor, implantar o reino de Deus em todas as esferas da nossa vida, onde quer que nós estivermos, ó Pai, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, as nossas mãos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, dizendo para nós: faça assim, faça de outro jeito, vai para este caminho, e que nós possamos realmente ser menos de nós e mais do Senhor, ó Pai, para que esses montes todos, ó Pai, todas essas esferas, Senhor, sejam realmente implantados, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, Senhor, reunir forças, ó Pai, como a sua igreja, ó Deus, para a implantação do seu reino aqui nessa terra, até os últimos dias que nós estivermos pisando aqui, ó Pai, nesses tempos, ó Deus, Deus, para a honra e glória do seu nome, que os adolescentes e jovens aqui presentes possam, Senhor, realmente implantar esse reino no coração deles, que possam fazer como aquele jovem que se ajoelhou diante do Senhor e falou: Senhor, qual a faculdade que o Senhor quer que eu faça? Porque não importa se eu quero ser um arquiteto ou engenheiro, mas importa eu estar na vontade do Senhor, importa eu estar no centro da sua vontade, Deus, fazendo a faculdade que o Senhor quer que eu faça, casando com a pessoa que o Senhor quer que eu case, Senhor, tendo a quantidade de filhos que o Senhor quer que eu tenha, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser flechas na mãos do Senhor, para implantarmos o seu reino aqui nessa terra, para a honra e glória de Jesus. Amém, Deus. Aleluia.